Oi, gente! Hoje eu trouxe mais uma resenha de um livro pra vocês, que é um livro que eu tava, há tempo devendo pra vocês, que é o 1822, aí do jornalista brasileiro Laurentino Gomes. Esse livro aqui, ele é a continuação de um livro dele mais conhecido, que é o 1808, que conta a história da vinda da família portuguesa aqui para o Brasil em 1808. Então esse livro aqui ele serve mais como uma continuação do que aconteceu depois que eles vieram para cá. Quando eles vieram pra cá, o Rio de Janeiro era um sítio. Era literalmente um sítio, não tinha nada aqui. Então, quando a família vem pra cá, eles trazem muita tecnologia, eles trazem uma biblioteca enorme. Pra vocês terem uma noção, a biblioteca que tinha aqui no Brasil no século XIX era a maior da América Latina. Mas, por mais incrível que pareça, as pessoas elas não sabiam ler. O Brasil era 90% da sua população analfabeta, sim. Era muita gente, todos eram praticamente analfabetos, as pessoas não sabiam ler. E aqui esse livro conta a história de como ocorreu a independência de 1822, algo que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Esse começo do livro ele já começa na verdade como uma pergunta, né? Essa questão se o Brasil deu certo ou não, ela é muito de quem vê, né? Porque se a gente for, sei lá, comparar o Brasil aos Estados Unidos ou algum país da Europa, tipo Dinamarca, Finlândia, Suíça, Suécia, o Brasil deu errado. O Brasil é um protótipo de algo errado. Agora, se você for comparar o Brasil com outro país, um país mais pobre que a gente tem aqui na América Latina ou na África, o Brasil sim deu certo. Então, essa questão de juízo de valor vai depender de cada um. Esse livro aqui, ele foi publicado a primeira vez em 2010 pelo Laurentino Gomes, que é jornalista, ele não é historiador, mas ele teve aí uma ajuda do historiador Alberto da Costa e Silva, que elaborou os temas e as coisas para ele. Então, assim, a gente já vai começar esse livro falando da situação do Brasil, que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. O primeiro capítulo, então, vai falar sobre toda essa questão de Dom Pedro e, bom, quando o Dom João VI, em 1821, ele sai do Brasil e ele vai para Portugal, porque em 1820 vai estourar a Revolução do Porto lá em Portugal, ele deixa o Brasil na merda. Tipo assim, na merda literalmente, não tem nada aqui. Quando ele vai embora, ele rapa os cofres públicos do Brasil e deixa a gente com muita dívida e com nada no banco. Inclusive, foi até uma questão muito polêmica, porque o próprio Dom Pedro, ele teve que fazer cortes de gasto na corte, porque eles não podiam ter a mesma vida que eles tinham antes. Então, a gente já vai ter no final daquele ano, no início do ano, especificamente no dia 9 de janeiro, uma questão que é já no final do ano, quando o Dom João ele vai embora em 1821, ele já sentia assim que a revolução, aliás, que a independência do Brasil poderia acontecer. E ele aconselha o Dom Pedro em suas cartas a tomar cuidado, porque o medo mesmo da família imperial era, o medo, na verdade, de Dom João, era o que aconteceu nas outras países vizinhos à América, a República, acontecesse com o Brasil, esse destrilhamento de países, essa fragmentação de países. O Dom João ele tinha esse medo de independência. E as independências fonte da Revolução Francesa na França, na Europa, eles estavam comendo solto aqui na América. A gente tem, né, final do século XVIII, a independência norte-americana. Então, Dom João ele já sentia que isso poderia acontecer com o Brasil, só que ele tem esse medo desse esfarelamento da República. Então, ele sempre, nas cartas, ele vai aconselhar a Dom Pedro a melhor forma de governar. Só que já a questão do parlamento português, eles não queriam o Brasil assim, império. Veja bem, a família sai em 1808 e eles tipo assim, eles são obrigados a saírem de lá por conta de Napoleão Bonaparte e tudo mais. E aí,
ele precisa sair, né, dessa questão, ele precisa sair a família, e Portugal ele se vê abandonado, ele se vê sem ninguém. E aí, depois de alguns anos, já em 1820, eles fazem a Revolução do Porto, 1821 Dom João vem, só que já no final eles queriam Dom Pedro aqui de volta, o parlamento português queriam eles de volta, e vai ocasionar no dia do fico que ele vai dizer não para o parlamento português, e vai dizer que ele sim, ele vai ficar aqui no Brasil, e ele vai cuidar das coisas que ele tem que cuidar. E aquele ano é completamente, né, um caos, não tinha dinheiro. A elite que queria a independência, na verdade eles queriam mais uma regularização do que estava acontecendo no país. E, bem, a massa em si, os 90% da população que não sabia ler, eles não queriam independência. Na verdade, eles não sabiam nem o que estava acontecendo. O Laurentino ele vai colocar aqui como a independência algo forçoso de Portugal, porque Portugal não queria mais o Brasil como império. Imagina, uma colônia que se torna império junto com Portugal. Eles vão se sentir muito humilhados, eles não vão gostar nem um pouco disso. Essa junção do Brasil com Portugal vai acontecer em 1815, e eles já vão ficar, né, meio assim, eles não queriam isso. Só que aí vai acontecer muitas outras coisas. Só que no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro ele tá voltando, né, de Santos, algumas pessoas dizem aí, oficialmente ele foi para resolver coisa de negócio, coisa do José Bonifácio, que foi trazido aí pelo seu pai para ele, só que alguns vão dizer que ele foi para outras coisas, né? Que ele foi para encontrar a Domitila, mas aí a gente já não pode dizer. Mas o fato oficial é que ele foi lá para resolver negócio. Quando ele tá voltando, o Alberto, o Paulo Bregário e o Antônio Cordeiro, eles vão trazer umas cartas que são do Bonifácio e da Leopoldina, tá bom? Essas cartas vão ser as célebres cartas que vão falar, olha, de Portugal aqui a gente não tem mais nada. Aí você tem que fazer a independência. Porque já no dia 28 de agosto vão chegar umas cartas na embarcação Três Corações que vão reduzir o Brasil a colônia, e praticamente uma colônia, e os mandos e desmandos de Dom Pedro, ele vai se tornar meio que um governantezinho de Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro já não vai ser mais capital, não já vai ser mais nada. Então aí desse acontecimento, a gente tem 3 testemunhas oculares, que é o padre Belchior, que inclusive esse padre era deputado do parlamento português, o Brasil não tinha parlamento, tudo que acontecia e deixava de acontecer no Brasil era respondido lá em Portugal, era lá que tinha um parlamento. A gente tem o coronel Marcondes, e a gente tem o alferes da Costa e Silva, que era o irmão de Domitila. Aí o que vai acontecer? Esse padre Belchior, quando ele tá lá, ele tá com Dom Pedro lá naquela ocasião, na colina, quando ele recebe aquela carta, ele fica pasmo, ele não sabe o que fazer, só que por fim ele dá por findar-se a independência. O engraçado é que, na realidade, a nossa independência ela foi muito romantizada, né? A gente sempre tem aquelas imagens do Pedro Américo, que é o Dom Pedro naquele cavalo branco, no riacho do Ipiranga. Na verdade, não foi nada daquilo, ele estava numa mula, porque os caminhos aqui do Brasil, a terra, não dava para andar de cavalo, principalmente numa colina que ficava para Santos, para descer e ir para Santos, era uma colininha. E ele tava com dor de barriga, ele teve que tomar até um chazinho de goiaba naquele dia. Uma mulher deu pra ele um chazinho. E ele tava lá no riacho, com certeza, fazendo o número 2. E ele recebe aquelas cartas. Mas tudo bem, ele desce a colina e a gente vai ter a nossa segunda testemunha ocular, que era o do coronel Marcondes, que quando ele desce já vem um pouquinho mais decidido, e mais pra frente a gente vai ter o testemunho do alferes Costa e Silva, que já vai ser aquela coisa totalmente romantizada. O engraçado é que aquelas imagens do Pedro Américo que a gente lia quando a gente estava na escola, quando a gente via, aquela imagem ali, ela vai ser inspirada num quadro do Napoleão Bonaparte da Revolução Francesa. Então, não vai ser nem original dele, do Pedro Américo. Mas, enfim, o Brasil ele vai ter sua independência. Em 1824, ele vai ter a sua Constituinte, que vai ser a mais liberal da América Latina, só perdendo para a Constituinte norte-americana, que aí vai ser mais liberal.
Ele só não é mais tão liberal por conta da questão dos escravos. E aí que tá um ponto. A família imperial, ela era contra a escravidão. O próprio José Bonifácio abominava a ideia de ter escravos aqui no Brasil. Quem dizia que era para ter ou não era a elite. Ora, era a elite que queria a independência. Era a elite que dizia ser necessário o uso de escravos. Então, a gente vê esse quadro já de hoje em dia, mas que já acontecia anteriormente, da questão de uso de escravos, de quem manda e desmanda, era essa pequena elite que, infelizmente, ainda manda e desmanda no nosso país. Mas ok. Em 1826, a gente vai ter a morte de Dom João, o que faz com que Dom Pedro ele fique de mãos atadas de novo, porque ele não pode assumir Portugal, porque ele é, né, imperador do Brasil. Então, ele vai colocar a sua filha, Maria da Glória, com a filha que ele teve com a Leopoldina. Ele vai ficar lá, vai colocar ela como na linha da sucessão e vai fazer um acordo com seu irmão, Dom Miguel, que é para ele se casar com ela quando ela já tiver idade, para eles poderem assumir. O que é que vai acontecer? Dom Miguel, ele estava no exílio, não estava no Brasil. Ele vai voltar, ele estava na Inglaterra, ele vai voltar para Portugal. E ele vai planejar aí um golpe, tá bom? Ele vai planejar um golpe que é para tomar o poder de Dom João, não, de Dom Pedro e da sua filha, para ele governar Portugal. Aí essa coisa já vai estar bem bolida. Quando em 1831, que é quando o Dom Pedro ele sai daqui para Portugal, ele já vai para resolver essa questão. Outra questão também é que o Dom Pedro ele foi expulso, grande parte por suas atitudes pessoais e também por sua questão política e de crises que a gente estava tendo no Brasil. Mas, em suma, as pessoas já não estavam aguentando mais o Dom Pedro por conta de raiva mesmo. Anos mais tarde, 2 anos antes, em 1829, a dona Leopoldina ela vai morrer e essa mulher ela era amada até pelos escravos, não era brincadeira o amor que as pessoas sentiam por ela. Ela era muito amada, muito benquista pelo poder, e quando ela morreu, é sem brincadeira, até os escravos choraram a morte dela. Ela morre de forma meio estranha, mas hoje a gente sabe que o que ela teve mesmo foi depressão. Ela teve muitos casos de humilhação do seu casamento aí com Dom Pedro. Ele tinha muitas amantes, a principal é a Marquesa de Santos, a Domitila. E o caso assim mais escandaloso que a gente vai ter, que foi até para fora mesmo, foi uma viagem que o Dom Pedro ele fez para Bahia de 2 meses, onde ele leva a amante dele e ele ficava caminhando no barco com a amante e a Maria da Glória, a filha mais velha deles, enquanto eles também comiam juntos, os 3, enquanto a Leopoldina ficava trancafiada num quarto como se ela fosse a amante, como se ela fosse uma ninguém. E quando eles chegam na Bahia, eles vão ficar no mesmo hotel, eles vão dividir, eles vão ficar num lado, a família imperial desse e a amante do outro lado do hotel. Então isso vai ser muito humilhante para princesa, muito humilhante para o nosso país. As pessoas vão ficar alvoroçadíssimas com isso e o pessoal também afora, não é por menos, né? Então ele vai sair por essas questões, tanto pessoais quanto políticas, mas ele vai sair expulso mesmo e vai deixar Dom Pedro II aqui. Ele chega lá em 1831, em 1832 vai acontecer que vai estourar uma guerra civil em Portugal, com Dom Miguel, que tinha ideais conservadores, ele era muito diferente de Dom Pedro. Alguns até diziam que ele não era filho legítimo de Dom João, que a dona Carlota Joaquina traiu ele, o que, se a gente for ver historicamente, é bem fácil de ter acontecido devido ao péssimo casamento que eles tinham. Eles tinham um casamento horrível, eles não moravam juntos, e é bem fácil mesmo ter acontecido. E a gente vai ter também o Dom Pedro, que tinha ideias liberais, que fez parte até da maçonaria, que a maçonaria inclusive teve muita participação na nossa independência, porque, lembre-se, a maçonaria fazia parte da elite, que tinha ideias liberais. O Dom Pedro, inclusive, fez sim parte da maçonaria, depois ele saiu e depois ficou falando um monte de horrores do seu grupo, da sua ex-seita. Mas enfim, essa guerra vai acontecer aí por 2 anos e o Dom Pedro vai sair vitorioso, ele vai
garantir o trono para sua filha Maria da Glória, só que aí ele vai ter consequências da guerra, ele vai ficar muito sequelado, 2 anos, vivendo de forma muito insalubre, ele vai acarretar doenças. Eu esqueci agora o tipo de doença que ele vai ter, mas era uma doença muito comum no século XIX, que as pessoas morriam, era tipo uma gripe, mas eu esqueci, não me recordo mais o nome da doença, mas era uma doença muito comum na época e ele morreu. E o final desse livro, o Laurentino, como é um jornalista, ele tem uma leitura muito de conto mesmo, de história, não é como um historiador que deixa o livro mais difícil, mas ele vai contar que a herança que a gente tem é essa ligação entre Portugal e Brasil, essa ligação entre mesmo de irmãos que não se tem como tirar, e é verdade, de fato. A gente é descendentes deles e a gente não pode trocar isso, a gente não pode mudar isso. Mas eu trouxe esse livro porque é de extrema importância a gente conhecer o nosso passado. Quem não sabe seu passado não sabe o seu futuro. Quem não sabe o que foi atrás não sabe o que vai ser na frente. Então, leiam esse livro aqui é muito fácil, ele não é difícil. Como eu já disse, o Laurentino Gomes, ele é jornalista, então ele sabe escrever uma história que poderia ser difícil na mão de um historiador, que poderia escrever de forma prolixa, numa coisa muito mais legal, numa coisa muito mais divertida, muito mais fácil e gostosa de ler. Leiam esse livro e conheçam a história do nosso país. É isso, um beijo e até a próxima resenha.